E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e 3 materinhas para você ficar bem informado aqui. Primeiro, déficit da balança comercial de julho. Então já dá para você ter uma ideia que o governo japonês já começou praticamente o segundo semestre no vermelho. Vídeos atrás ele fala, ó, tanto que saiu até nas mídias brasileiras aqui no Japão, tava lá, nossa, subiu o PIB, aumentou o PIB do Japão. Porcaria nenhuma, você vê que foi uma puta de uma mentira deles ali, porque eles soltaram o relatório da balança comercial, estava no vermelho do mês 4 a mês 6. E esse aumento do PIB que eles falaram que teve no Japão foi do mês 4 ao mês 6. Então, como é que uma coisa fica no vermelho e fica no azul ao mesmo tempo? Não tem como. Então já dá para você sacar o tamanho da mentira e como é que a coisa tá. Mais relatórios, tá, de, como é que se diz, de falsificação aqui no Japão em relação às empresas. Agora é a Kawasaki. Claro, a parte automotiva eles já mexeram, então não tem como mexer, mas eles tinham que mexer em algum lugar. Então eles foram para onde? Para a Kawasaki, que é a mesma empresa que foi pega ali junto com os militares da Marinha fazendo fraudes. E o orçamento de defesa para o ano que vem, que o Japão está pedindo, tá? Que é de 8,4 trilhões de ienes. É muita grana. Mas aí leva aquela ideia. Países que não são bélicos aumentando o seu gasto com defesa, com armamentos, alguma coisa tem. Então nós temos que tomar cuidado com isso muito. Se é um país igual os Estados Unidos, que ele vive praticamente, os Estados Unidos praticamente é um warlord ali, como é que se fala assim, ele vive da guerra. Você vê que o desenvolvimento de armamentos deles é muito grande, etc. A corrida armamentista deles é muito grande. Diferentemente do Japão. Mas se o Japão começou a aumentar muito esse orçamento para a defesa, desconfia. Desconfia que alguma coisa não muito boa pode ser que está vindo por aí. Mas vamos lá. Vamos começar pela balança, o déficit da balança comercial aqui. Escuta só. 財務省が発表した先月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は6218億円の赤字と2ヶ月ぶりの貿易赤字となりました。輸出額は9兆6192億円と去年の同じ月と比べて 10.3% 増え、7月としては比較可能な1979年以降で最も大きくなりました。Tá bom, senão vai me dar problema, né? YouTube é meio danado. Mas vamos lá. A balança comercial de julho teve um déficit de mais de 620 bilhões de ienes. Aí eles falam assim, o primeiro déficit comercial em 2 meses. Claro, porque o último relatório foi há 2 meses atrás. Então, entre um relatório e outro, são 2 meses. Então, entre um mês e outro, eles não relatam nada. Porque vocês viram que não saiu outro relatório. Então eles não relatam nada, então eles não falam, né? Então eles podem falar, não houve aumento nem queda, porque eles não relataram nada. Mas já houve uma queda no, como é que se fala? No relatório anterior. Então falar que isso é a primeira queda em 2 meses, se parar para ver entre um relatório e outro 2 meses, é justificável. Mas você vê que é uma mentira esse tipo de coisa. Mas é aquela velha história, vamos usar de jogos de palavras, até por causa da questão da compreensão das palavras, para enganar as pessoas. É o que o governo japonês está fazendo. Porque faz sentido falar, porque a balança passada já estava no vermelho, e falar que agora é a primeira queda. Não é, mas usou jogo de palavras. Então ele fala que ele está totalmente errado, ele não está. Mas, vamos lá.
O primeiro déficit comercial em 2 meses devido ao valor da importação do petróleo bruto devido à desvalorização do iene, bem como a importação de farmacêuticos, no caso assim, medicamentos e produtos. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu falei, que saiu na mídia, que o Kishida estava taxando as indústrias farmacêuticas aqui do Japão, pelo menos as pequenas, tá? Que faziam produtos genéricos. Então, com isso, os medicamentos genéricos estavam faltando no Japão, para poder fazer uma presepada dessa, para poder se lascar. Então você vê que o próprio Kishida, ele cavou a sepultura dele, fazendo esse tipo de coisa. Tinha necessidade de tá desse jeito? Não tinha. Mas vida que se segue. Tá? Então já vai anotando no seu caderninho aí para você ver se sai algum relatório falando o PIB do Japão, ou como é que fala assim, a conta do Japão, no caso, ficou em superávit, você desconfia, porque já está no vermelho. Tá? Não tem como você ficar no vermelho e no azul ao mesmo tempo. Ou é ou não é. A partir da hora que você falou A, nunca poderia ter falado B. Porque aquela pessoa que vive no e se, a pessoa ela vive com problemas. Porque fala, e se? Você vê que as pessoas que vivem no e se, elas vivem com problemas mentais muito sérios. Não é que a pessoa tem distúrbio, mas ela vive atormentada com essa grande problema de possibilidades. Se eu tivesse feito assim, não faça isso na sua vida. Porque se você fizesse na sua vida, você vai viver atormentado, psicologicamente falando. Não faça isso. A partir da hora que você tomou uma decisão, é aquela decisão. Você vê que a partir da hora que você falou A, você nunca poderia, você não falou B. Então não tem a possibilidade de você ter falado B. Não viva desse jeito. Tá? Mas se eu tivesse falado, não, esquece disso, senão é pior para você. Mas vamos lá. De acordo com a estatística comercial de julho, divulgadas pelo Ministério das Finanças, a balança comercial, que é a relação entre exportação menos importação, ficou no vermelho em 621,8 bilhões de ienes. O valor das exportações foram de 9.619,2 bilhões de ienes, com um aumento de 10,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado, e o maior valor para julho desde 1979. Então é aquela velha história. Tá vendendo pra caramba? Pode ser que tá vendendo. Diz a lenda que tá. Mas está gastando muito mais. Né? As exportações de peças eletrônicas relacionadas a semicondutores e equipamentos de fabricação de semicondutores de Taiwan, bem como automóveis para a China, aumentaram. Enquanto isso, os valores das importações foram de 10.241 bilhões de ienes, com um aumento de 16,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. O maior aumento para julho. Mas você vê que para ganho é um aumento histórico, mas para gastos não. Então aqui eu te provo por A mais B o que eu sempre venho falando em relação à educação financeira. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Você vê que aqui ele falou assim, tivemos um aumento recorde para o maior valor desde 1979, de 9.619,2 bilhões de ienes, mas gastou mais de 10. Então todo esse valor que ele, nós tivemos assim, foi buraco abaixo. Tá? Não teve valor nenhum. Então se você quer na sua vida, seja no Brasil, seja no Japão, começar a sair do vermelho, começa a diminuir seus gastos, que eu estou te provando por A mais B, de acordo com as contas do governo japonês, que não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Então diminua seus gastos de alguma maneira. E claro, se você puder aumentar sua renda é melhor. Porque se você quiser ter um futuro bonito na parte da previdência,
você vai ter que investir. E quando eu falo previdência, não é previdência social não, tá? Que é o previdência dos governos aí. É previdência privada. Ah, japonês, mas é para investir em PGBL? Não, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá? Quando eu falo previdência privada, no caso, é investimentos em ações, em fundos de ações, etc. Tá? Não bolsa de valores, etc. Renda fixa, tá? Renda fixa, renda variável. E esse tipo de como é que se fala? De aplicação, não PGBL, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Mas, de qualquer maneira, já dá para você sacar que o quanto você gasta vai influenciar muito no seu futuro lá na frente. E dependendo até do seu futuro do outro mês, tá? Que dependendo se não sobrar grana, como é que você vai pagar seus impostos, como é que você vai pagar essas coisas. Porque agora no Japão nós estamos naquela época dos impostos. Por mais que o governo Kishida deu ajuda para os impostos agora, mas ainda assim veio. E se muita gente torrou grana, agora no feriado, principalmente agora no feriado, que diminuiu uma semana de trampo, da grande maioria, tá? Porque geralmente quem trabalha em bentoyás é a época que mais trabalha. Porque aumenta os pedidos dos combines, então os bentoyás têm que repor aquele pedido. Tá? Então é a época que os bentoyás mais trabalham. Aí esse tipo de pessoal não tem quebra no salário. Por isso que às vezes, dependendo em época de crise, um dos melhores locais para você trabalhar são bentoyás. Por que disso? A pessoa ela pode deixar de comprar como é que se fala, um eletrônico, uma roupa, seja lá o que for, mas ela não pode deixar de comer. E tem gente que não tem condições de ficar comprando comida para fazer em casa. Igual, por exemplo, quem mora no Léo Palace. Quem mora no Léo Palace sabe do que eu estou falando. É uma boca elétrica com um troço desse tamanho para você cozinhar. Dependendo, aquilo ali te dá até depressão, para quem gosta de cozinhar. Aquela geladeira que parece um frigobar. Eles falam que é geladeira, mas para mim aquilo ali é um frigobar, que é um troço desse tamanho. Então como é que você vai armazenar grandes coisas? Você não tem como armazenar. Então, quando eu morava no Léo Palace, geralmente eu comprava comida. Ou comprava comida congelada, ou comprava alguma coisa, mas não dava para fazer. Porque quem mora no Léo Palace sabe. Se você lava sua louça, você tem que colocar em cima do fogão a louça molhada, porque você não tem uma bancada, um espaço. Porque é tudo muito apertado, muito compacto. Então tem esse tipo de variante que as pessoas têm que levar em conta. Então, às vezes, quem trabalha nessa época, trabalha no bentoyá, tá mais seguro que muita gente que trabalha num eletrônico, numa metalúrgica, numa autopeça. Ah, japonês, mas os valores são menores, sim, mas é aquela velha história, o valor de ganho no bentoyá por hora, ele é menor, concordo, não há que questionar isso. Só que em questão, dependendo de segurança, em tempo de crise, é melhor você estar ganhando pouco do que não estar ganhando nada. Um é melhor que zero. E aí? Só que aí eu levanto aquela questão para você. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Como eu estou trazendo para você do governo japonês. Então, se você quer começar a investir e a grana não está sobrando, começa a cortar gastos. Só que, claro, tem investimentos muito baratos. Já coloquei no canal, 1 a 10 reais. Igual, por exemplo, a pessoa que mora no Brasil, uma pizza de 80 reais, ela consegue comprar 7 ações, 7 títulos ali, daquilo ali, comparado ao preço da pizza. Japonês, mas por que não 8? Porque tem impostos. Você tem que pagar impostos ali. Tá? Então, tirando o 80 inteiro, já com pagamento de imposto, dá 7 títulos. Ainda te sobra um troquinho. Então, como é que se diz? É questão de inteligência. Porque com aquele título dali, ele vai começar a te render juros. E é a hora que o dinheiro vai trabalhar para você. Não é você trabalhar pelo dinheiro. É uma questão de inteligência. Mas isso vai de cada um. Tá? Mas continuando aqui. Os principais fatores para o aumento no valor das importações de petróleo bruto devido à desvalorização do iene, bem como o crescimento das importações de produtos farmacêuticos dos Estados Unidos,
e dos dispositivos como smartphone da China. Não fez muito sentido, né? Vou até ler de novo aqui para ver se vocês conseguem entender, porque para mim não fez sentido. Os principais fatores foram o aumento do valor da importação dos petróleos brutos devido à desvalorização do iene, bem como o crescimento... Ah, tá, entendi. Não, erro meu, tá? Que ele está colocando assim, os principais fatores. Eu tinha interpretado o principal fator para o aumento do petróleo. Não. Corta isso, erro meu, tá? Então os principais fatores para o aumento da importação no Japão foram petróleo, por causa da desvalorização do iene, bem, o crescimento das importações de produtos farmacêuticos dos Estados Unidos, por causa do problema do Kishida ali que eu já havia falado, tá? E dispositivos de comunicação como smartphones. Estão importando smartphones da China. Então, já dá para você sacar que está entrando muito smartphone no Japão. Então, encerra essa parte. Tá, vamos lá para a segunda aqui. Se meu computador me ajudasse, vamos lá. Da parte da Kawasaki. Tá? A parte da fraudulência. Como o governo japonês adora. Como é que se diz? Vamos lá. A Kawasaki Heavy Industries anunciou que estava falsificando a eficiência de combustível nos seus motores marítimos há mais de 20 anos. A falsificação de dados dos motores marítimos também foi revelada na subsidiária da IHI e Hitachi Zosen. E cada empresa estava cometendo fraudes uma após outra. Desde os anos 2000, tá? Desde 2000, quando começaram a regulamentação sobre óxido de nitrogênio, que são prejudiciais, a Kawasaki falsificou os dados de medição relacionados à eficiência do combustível para 673 dos 674 motores marítimos instalados em grandes navios de carga. Então praticamente é tudo, pô. Para manter todos os dados de medição relacionados à eficiência do combustível dentro da faixa numérica, de acordo com os parceiros de negócios, os equipamentos foram manipulados intencionalmente por mais de 20 anos para reescrever os dados, levando à liberação de dióxido de nitrogênio. No mês passado, o Ministério de Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo solicitou que cada empresa investigasse a falsificação de dados motores marítimos. E a Kawasaki conduziu a investigação interna que revelou a fraude. A empresa... É meio difícil, né? Os caras estão fazendo isso há mais desde o ano 2000 e ninguém lá dentro estava sabendo. Ninguém da cúpula, da diretoria, ninguém sabia. Você vê que eles têm que fazer uma investigação interna para revelar a fraude. Vocês acreditam nisso, né? Até eu que sou mais trouxa não acredito. Por que eu falo assim? Porque já me passaram muita perna aqui no Japão. Tá? Eu acreditei muito nas pessoas e as pessoas me passaram sempre a perna. Então, como é que se diz? Por isso que eu falo, até eu que sou trouxa não acredito nisso. A empresa criou um comitê de investigação especial composto por especialistas externos para investigar a causa e investigar a causa, pô. Investigar a causa de fraude, pô. Principalmente no motor desde o ano 2000. Não faz sentido, né? Mas vamos lá. Pedimos desculpa por causar preocupação. Vai se lascar, pô. Como é que se diz? O Ministério do Transporte recebeu um relatório da Kawasaki de que a falsificação de dados foi confirmada em um motor marítimo e planeja realizar uma inspeção no local da fábrica de Kobe, né, no caso dia 22, no caso hoje, tá, deve estar acontecendo agora, nesse momento, com base na Lei de Prevenção de Poluição Marinha. A investigação no local confirmará os fatos que cercam a adulteração, verificando o local de fabricação e entrevistando o pessoal envolvido na fabricação do motor. Aí vão achar um monte de bode expiatório para uma coisa que está acontecendo desde 2000. Se é desde 2000, é a cúpula mais alta que está sabendo, pô. Não é o peão da fabricação ali, mas vida que se segue, tá? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa errada
E se a Kawasaki não receber uma grande multa, você já sabe que tem sacanagem por trás. Porque uma fraude desde 2000, nós estamos em 2024, olha o tempo, e os caras não receberem nenhuma multa, você já sabe que tem muita sacanagem por trás. Aí eles vão pegar esses dados aqui, vão jogar ali, mas teve o problema nos motores marítimos, nos motores navios, então nós vamos tirar isso aqui do relatório do PIB. Eu não sei se você relatou, mas no último relatório do PIB entrou isso. Entrou a parte de energia e a parte dos navios. Que eles falam que tem grande flutuação, então eles retiraram do PIB, no relatório do PIB. E olha isso aqui. Por isso que eu falo para você, o governo japonês ele acha que ele é malandro. Mas ele vai pegar os bobos que não acompanham. Quem acompanha os relatórios e está aí de olho, está sabendo a quantidade de sacanagem que eles estão fazendo. Mas vida que se segue. Tá? A gente sabe. Mas a gente tem poder para fazer alguma coisa? Não. Até porque se a gente tentar fazer alguma coisa, eles cortam o nosso visto e manda a gente embora. Então a gente tem poder para fazer alguma coisa? Não. Mas a gente sabe a verdade. Então é aquela velha história. Não acredite em tudo que falam por aí. Porque se eles falam que tá X e o negócio tá Y para você, não tem como você acreditar. Eu vou te dar um grande exemplo, tá? Isso mexe muito com a educação financeira também. O governo ele fala assim, a inflação no Japão tá tanto. Beleza. Deu o benefício da dúvida, só que pega o quanto você está gastando, anota e vai fazendo o comparativo mês após mês. Para você ver o tamanho da inflação que está real. E compare com o que o governo japonês está falando. Mas quando eu falo governo japonês, é só um exemplo, tá? O governo brasileiro faz a mesma coisa. Então, se você chegar em 1º de janeiro, por exemplo, começar a fazer todos esses cálculos, depois ao longo do tempo você vai ver a real como é que tá. Então, por mais que o governo ele tente mentir falando assim, a taxa está em 10%, você está vendo que o troço já subiu mais de 300%, e aí? Entende? Por isso que eu falo, tem muita coisa que é muita mentira por aí, que quem faz educação financeira acaba pegando e não cai não fica falando besteira, porque tem muita gente que não entende educação financeira e fala muita asneira, mas fala muita asneira por aí. É aquela bela história. Deus deu o direito do livre-arbítrio para todo mundo falar o que quiser. Não há problema. O problema é que tem pessoas que acreditam. E nisso que as pessoas que acreditam começam a replicar isso para frente como se fosse uma verdade. E aí que dá o problema. Aí que dá aquele problema. Você está mentindo, mas com que base você está mentindo? Mas você está mentindo, eu aprendi que é assim. Mas você aprendeu como? Aí que está o negócio. Tá? Por isso que quando me perguntam, japonês, existe um livro para educação financeira? Não, não existe um livro específico para educação financeira, ele não tem. Porque a educação financeira, ele mexe com tudo que é seu dinheiro. Tudo que você entra, sai, ativos, passivos, contas realizadas, contas não realizadas. Então esses jargões você vai aprender na educação financeira. Só que para jogar esse tipo de coisa na prática, é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Porque tem esses jargões, essas coisas assim, que parece que é um troço complicado, mas não é. Vou te dar de uma forma bem resumida. Claro que o troço é muito mais extenso que isso, mas de uma forma bem resumida na questão da educação financeira na parte ativos e passivos. Porque quem trabalha com essa parte de investimento ou quer dar uma mudança de vida, ele sempre escuta essa palavra ativo e passivo. Isso é primordial para quem quer mudar de vida. Tá? Quem quer deixar de ser pobre, como é que se fala assim? Quem quer dar aquela guinada financeiramente falando, ele tem que saber o que é ativo, o que é passivo. A grosso modo,
Tá claro que o negócio, se você for refinar, o troço vai muito mais além. Mas a grosso modo, ativo é tudo aquilo que vai te dar dinheiro. E passivo é tudo aquilo que vai te tirar dinheiro ou vai te dar gasto. De uma forma bem resumida. Claro que você vai, se for detalhar, o negócio é muito mais extenso que isso, mas a grosso modo é isso. Então tem muita gente, aquela ideia da casa. Tem muita gente que acha que casa, ele é ativo. Casa, ele é passivo. Porque a casa, você, como é que se diz? Ah, vou comprar uma casa para poder fazer investimento para mim. Não há nada errado nesse investimento. Só que, isso aqui é um ativo, eu vou jogar como ativo. Não. Porque você está pagando imposto da casa, você está pagando as parcelas da casa, você está gastando com a casa. Então, como é que se diz? Não está entrando dinheiro para você. Então isso não é um ativo. A partir da hora que você tem a casa e colocou a casa para alugar e está entrando dinheiro para você, aí ela sai do passivo para o ativo. A japonesa, mas e a questão de valorização da casa? A casa valorizou é igual a ideia das contas não realizadas. Enquanto você não vender a casa e entrar o dinheiro para você, é algo virtual. É a mesma coisa. As ações, bitcoins e etc. É igualzinho. Então, aquilo não entrou dinheiro para você. Está saindo. Entre aspas. Por que eu falo esse tipo de coisa? Igual na ideia do Bitcoin. Tem locais que cobram corretagem. Então você comprou seu Bitcoin, deixou lá parado, ou suas ações, seus títulos, deixou lá para render, mas a empresa está cobrando corretagem. Então está saindo dinheiro. Então dependendo da forma que você está ganhando de juros ali ou algo parecido, não cobre o que você está gastando. E o Bitcoin ele não te dá juros. Aí é pior ainda. Então quando eu falo Bitcoin é criptomoeda. Tá? Então tem muita coisa que as pessoas precisam parar para ver na questão, tá, de educação financeira. Que não é tudo aquilo que contam por aí. Então vamos tomar cuidadinho. É aquela velha história. Você quer aplicar seu dinheiro, quer deixar na mão de alguém, beleza. Mas primeiro veja o portfólio dela. Veja assim, se ela realmente aplica. Porque tem muita gente que replica o que está sendo falado por aí. Falar até papagaio fala. Mas a pessoa ela tem vivência no mercado de ações, mercado de títulos ali, na parte de renda fixa, na parte de renda variável e etc. Ela tem. Porque falar o que os outros estão falando, você vê que está aparecendo um monte, mas um monte de coaching financeiro. Está aparecendo um monte. Mas pergunta se todos eles têm vivência no mercado. Aí que tá. Você vê que de tempos em tempos eu te mostro a minha vivência. Tanto que eu abri uma carteira só para poder fazer esse experimento com você. Tanto que eu te mostrei no último vídeo ali o ganho de juros, o ganho de proventos, né, o famoso yield, tá? Se a gente jogar no jargão ali, de ganhos com títulos. E com isso dá para viver de juros futuramente, desde que eu continue aplicando, tá? Sim, só que vai chegar um momento que aquilo ali, como é que se diz, ele vai se tornar autossustentável. O que isso quer dizer? Dependendo da situação, dependendo da forma que a pessoa agir, dependendo da forma que eu agir também, aquilo vai me gerar tantos juros que eu não vou precisar mais de colocar dinheiro para poder aplicar, para poder comprar novos títulos, porque aqueles juros que já estão entrando, eles já vão ser suficientes para comprar os títulos que eu quero. Então aquilo vai se tornar autossuficiente e eu não vou precisar de colocar mais dinheiro para investimento. Claro que se você colocar mais dinheiro ali para investir, fazer o acumulador, porque investimento para juros, para ganhar, para viver de juros, é acumulativo. Não adianta. A pessoa tem que acumular. Tem que acumular títulos, tem que acumular investimentos ali. Não tem como. Tá? Se ela quer viver de juros.
Então se é uma pessoa que vive numa situação de pobreza, uma situação meio apertada financeiramente, ela tem que cortar gastos para sobrar mais dinheiro para investir. E quanto mais rápido ela investir, mais rápido vai começar a gerar juros para ela. E aqueles juros, desde que ela não gaste aquele dinheiro, ela vai sempre reaplicando juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros, uma hora que a coisa fica sustentável para ela. Igual aquele título de R$10 que eu mostrei. Dependendo da situação, se a pessoa consegue ganhar, mensalmente R$1, em 10 meses ela consegue comprar um título de R$10. Aí começa. De um título, vai 2 títulos, 3 títulos, 4 títulos. Aquilo vai gerando um montante para ela. E aquilo é juros sobre juros, uma bola de neve. É a mesma ideia do cartão de crédito. Se a pessoa faz nhaca com o cartão, seja lá o que for, você vê que os juros de cartão, ele é uma bola de neve. Aí a pessoa sofre. Ah, fiquei devendo 2.000, daqui a pouco no outro mês 2.500, no outro mês já está 3.000, no outro mês de 3.000 já foi para 5.000, porque é juros compostos, o troço vai assim, puf, 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 acumulado sobre acumulado. E nós conseguimos fazer a mesma coisa também com investimentos. Só que não nessa velocidade. Claro, a velocidade também vai determinar o quanto você consegue investir. Então, se você quer viver de renda, cara, assim, de juros, você vai ter que falar um certo não, cortar, como é que fala assim, ostentação, e aí entra aquela ideia do primeiro vídeo. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. E fazer determinadas, como é que se fala assim, aplicações também vão te dar isenção de impostos no Brasil. Tá? Então tem uma série de coisas que dá para as pessoas fazerem para ganhar dinheiro. Mas é aquilo. Para chegar nesse ponto, ela tem que estudar. Porque senão ela vai ficar dependendo de alguém. E esse alguém, se ele fizer merda com o dinheiro da pessoa, a pessoa vai poder culpar a pessoa. Ah, eu te dei o dinheiro, mas você perdeu meu dinheiro. Sim, perdeu. Porque você confiou demais na pessoa. E muita gente mente. Eu canso de falar. Estudar a educação financeira, isso vai te proteger de muita coisa. Você vê que tá aparecendo muito coaching de investimento. Muita gente falando sobre investimento. Mas a pessoa realmente ela tem vivência naquela vida ali de investimentos, de ganhos, de proventos. Qual que é o melhor, como é que se fala assim, qual que é a melhor forma de agir para poder comprar, qual que é a pesquisa que ela tem que fazer, como é que ela lê o gráfico. A pessoa tem, dependendo não tem. Ela só está copiando o que o outro está falando para poder ganhar visualização. Então esse tipo de coisa é complicado. Por isso que eu abri aquela carteira ali e estou mostrando para você, como eu mostrei no último vídeo, os meus ganhos e a forma de, entre aspas, que eu faço. Tá? Da mesma forma, igual que já me perguntaram, japoneses, como é que você faz para você seu tipo de investimento? Eu já estou saindo até da matéria, estou dando praticamente uma aula aqui de investimento, mas vamos lá. Para mim, existem 3 tipos de investidores. Tá? Para mim, tá? Isso não quer dizer que seja igual no mercado. Não, esse é o meu modo de pensar. Tem aquele investidor que ele é preguiçoso, tá? Que ele não quer, como é que se fala assim, ter trabalho com nada. Tá? Ele só quer jogar lá o dinheiro lá da melhor maneira possível, seja lá o que for, nem que seja copiando os outros. Tem esse, o totalmente preguiçoso. Tem um moderado, tá? Que é aquele que ele quer estudar, só que ele tem uma certa dificuldade com matemática ou algo parecido assim, mas ele está lá se esforçando para aprender. E eu tenho totalmente, como é que fala assim, um engajado. Que aquilo seja lá o problema que for, não é problema para ele. Vamos estudar, e vamos aprender, e vamos para cima, e vamos viver disso. Então, como é que se diz? Em cima dessas três classificações, dá para saber se a pessoa dá para viver de juros ou não. Porque as carteiras, as pessoas acham que não tem que fazer manutenção das carteiras. Tem que fazer manutenção.
que é essa manutenção? Tem que pagar? Não. Dependendo da carteira, se você vê que você vai começar a perder dinheiro, você tem que tirar essa carteira do seu portfólio. Enquanto ela está em alta, para você ter o dinheiro para você aplicar em outra carteira que vai te render mais grana. E isso se aplica muito na queridinha do momento. Qual que é a queridinha do momento? Fundos imobiliários, porque paga mensal. Só que se a pessoa ela não ficar de olho no gráfico, tem fundos imobiliários que parece que não tem administrador. Tem, mas parece que não tem. Porque se você vê o fundo imobiliário ali, o gráfico, questão de 1 ano, 6 meses, o troço é ladeira abaixo, o troço passa uma avalanche, assim, blá, blá, blá. Então, quanto mais queda ele tiver, menos juros você vai ganhar. Então, você manter seu dinheiro numa carteira dessa, você está perdendo dinheiro. Não é que está perdendo, você está deixando de ganhar. É complicado. Então, porque tem gráficos, tem de fundos imobiliários, que você vê que começou bem, deu aquela despencada, aí fizeram alguma ação ali, subiu de novo, deu uma subida, depois deu uma despencada. Isso é normal acontecer. Mas se você vê que o negócio está ladeira abaixo, sem um movimento, um resquício que está subindo, pô, você está perdendo grana. Só que se a pessoa que é totalmente preguiçosa, ela não vai ver isso. E ela vai investir achando que ela está ganhando, ela está deixando de ganhar. Então isso não é legal para a vida dela, no caso assim, de investimento. Então é melhor a pessoa nesse ponto investir numa renda fixa. Porque independente da alta ou baixa do mercado, ela vai ganhar aquilo. Por isso que é muito importante a pessoa olhar o perfil dela. Igual a forma que eu uso para fazer investimentos. Eu não recomendo para ninguém a forma que eu uso. Principalmente quem quer mexer, como é que se diz? Com ganhos mensais de juros. Para viver igual aposentadoria de, como é que se fala assim, de governo. De ganhos mensais. Eu não recomendo fazer a forma que eu faço. Por quê? Imagina só, se você tem uma vaca. Tá? Com a vaca você pode ganhar com o leite, que é mensalmente, ou com a carne, que você vai ter uma venda só. Só que aí você para de ganhar o leite. De vender o leite ele ganha de ter seu ganho mensal. Para quem quer ter ganhos mensais, você vender a vaca é totalmente fora de cogitação. Só que no meu caso, por exemplo, eu vendo a vaca. Por quê? Eu não tenho um ganho extra. Eu não tenho um trabalho. Então eu preciso agilizar alguma forma que me entre dinheiro. Então o que eu faço? Dependendo da situação, eu vejo a valorização daquele título ali, eu vendo ele. Porque o que aconteceu comigo tempos atrás? A Coca-Cola, ela deu uma valorizada. Quando eu comprei, ela estava muito em baixa. Ela deu uma valorizada tal que, se eu olhar o prospecto de pagamento de juros da Coca-Cola de 1 ano, não iria me render o mesmo que eu fosse vender aquele título. Então eu vendi aquele título. Então praticamente o que eu ganhei com uma transação foi equivalente de mais de 1 ano de juros da Coca-Cola. Pô, japonês, você saiu no lucro, sim. Aparentemente sim. Só que o título subiu, ele não caiu. Então não estou conseguindo comprar o título da Coca-Cola pelo mesmo preço que eu comprei antes. Então eu não ganho juros, como é que se fala assim, mais naquele título da Coca-Cola. Lembrando que o título da Coca-Cola é trimestral, o pagamento de juros. Então, como é que se diz? Eu não ganho mais com aquilo ali. Eu ganho uma vez, mas não ganho no outro. Então, para quem quer viver de ganho de juros, fazer esse tipo de coisa é loucura. Porque dependendo, você não vai conseguir comprar de novo. E você vai ter que ver um outro título, dependendo, que possa te dar alguma coisa e que é muito experimental. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado. Por isso que eu falo assim, que a forma que eu faço, eu não recomendo para ninguém. Principalmente quem quer viver de juros. O que eu pretendo fazer futuramente. Mas como eu não tenho aquela grana para investir,
Eu tenho que agilizar de alguma maneira. Então, de alguma maneira, infelizmente, eu acabo matando a galinha de ovos de ouro, né? Para um ganho mais rápido. Mas se eu tivesse mantido aqueles títulos da Coca-Cola, a questão de futuro, 2, 3, 4, 5 anos, elas poderiam me render muito mais. Por isso que eu falo que certos títulos, igual por exemplo o título da Apple, da Nvidia, não vale a pena comprar. Porque muita gente já comprou, o ganho é pulverizado. Ele paga abaixo de centavos ainda do troço ali. É muito pouco. Então compensa, dependendo, não compensa. A não ser que a pessoa vai fazer trade, vai comprar, segurar para quando der uma alta e vende. Aí beleza. Mas para quem quer viver de juros, como é que fala assim, certas ações não prestam. E tem que tomar cuidado que tem empresas que nem juros pagam. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Acabei de dar uma puta de uma aula. Se você achou que toda essa explicação que eu te dei foi bacana, se inscreve no canal e deixa seu like. Você vê que eu não sou de ficar pedindo esse tipo de coisa, mas vou começar a pedir porque eu quero que o canal cresça. Se você achou que eu falei que isso aqui, toda essa aula que eu te dei aqui foi legal, se inscreva no canal, por favor, e deixa seu like. Para as outras pessoas verem também. Tá? Agora vamos à última matéria aqui. Escuta só. Assim a gente passa vergonha, né? É tenso. 防衛省は防衛力の抜本的強化に向けて令和9年度までの5年間に合わせておよそ43兆円を支出するとしています。そして3年目にあたる来年度予算案の概算要求ではおよそ8兆4000億円を要求する方向で最終的な調整をしていることが関係者への取材で分かりました。これは7兆7000億円余りの今年度の当初予算を大きく上回り過去最大となります。北朝鮮が弾道ミサイルの発射を繰り返す中、発射の兆候を把握したりミサイルを追尾したりする能力を高めようと複数の人工衛星を連携させて情報を収集するシステム衛星コンステレーションを構築するための費用を初めて盛り込むとしています。Tá bom. Deixei falando demais, mas vamos lá. O Ministério da Defesa está fazendo ajustes finais para o seu pedido de orçamento para o próximo ano fiscal, solicitando aproximadamente 8,4 trilhões de ienes. O maior montante desde sempre para coordenar vários pequenos satélites para melhorar a capacidade de detecção de mísseis. Então já dá para você ter uma ideia que eles aprenderam com o que a China fez. Porque grande provavelmente quando a China soltou, os caras não ficaram de mãos atadas ali. Então já dá para você ter uma ideia que eles estão se preparando para alguma coisa bem grande. Tá? Então vai tomando conta aí da sua parte financeira. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Procura ter o plano sempre A, B e C. Plano A, exemplo de plano A, tenha dinheiro da sua passagem, porque se explodir alguma coisa, dependendo da situação, vá embora, não fique. Porque pode ser que dê problema, dependendo da região que você mora, sim. Principalmente se você mora perto de base, como é que fala assim, de base militar. Para quem não tem conceito de guerra, não entende isso que eu estou falando, mas quem tem sabe. Os primeiros locais que em um estado de guerra eles atacam são bases militares, que é para minar a defesa do país. Simples assim. Tá? E você vê que, igual assim, tá tendo essa guerra da Ucrânia ali, mas eu dou risada. Eu dou risada porque se você comparar a segunda guerra que teve ali, por exemplo, a primeira guerra, a segunda guerra, com essa guerra que está tendo da Ucrânia, eu não estou falando de forma escalar, tá? Não estou falando de forma escalar, estou falando do que? Em questão de moralidade. Os caras na época da Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, não tinha moral nenhuma. Não, vamos para cima, vamos detonar. E esse da guerra da Ucrânia, não, você não pode atacar a usina nuclear, porque senão vai dar problema para a radioatividade. Pô, você está em guerra.
O problema da radioatividade você vê depois, você está em guerra, você quer destruir o cara, você invadiu ali. Você quer o cara, você quer o pescoço do cara. Você está pensando em feridinha? Não, não tem isso. Mas não, aí você vê, vamos fazer uma reunião para poder falar assim, ó, aqui você pode atacar. É o que está acontecendo agora, tá? Quem tem acompanhado essa parte da guerra deve estar percebendo o que eu estou falando. Que isso está acontecendo agora, esse tipo de reunião. Vamos fazer uma reunião entre Ucrânia e Rússia para, aqui você pode atacar, aqui você não pode atacar, aqui você pode e aqui você não pode. Quase que eu solto palavra. Mas que raio de guerra é essa? Isso não é guerra. Isso é briga entre vizinhos, isso não é guerra. Então, pera lá. Você vê que até briga entre pessoas, você vê que quando o pau tá comendo, a pessoa ela não quer saber. Eu não vou chutar o saco do outro porque dói. Não, o cara vai lá e chuta mesmo, é que ele quer matar o cara na hora da briga. O que é normal de uma guerra. Mas você vê que, tá tendo... Não. Pô, então já dá pra você ter uma ideia que tem muita coisa esquisita por aí, tá? Mas de qualquer maneira, né, vamos lá. O Ministério da Defesa planeja gastar um total de aproximadamente 43 trilhões de ienes. Só para você ter uma ideia, o PIB do Japão, o último PIB que foi soltado no relatório, ele ganha 72 trilhões. Você vê que o governo ele vai gastar 43 trilhões ao longo de 5 anos. Então você vê que ele vai comer uma boa parte do PIB do Japão. E nisso você já sabe. Vai faltar grana para ação social? Vai. Então o que vai acontecer? Aumento de imposto. Por isso que eu estou trazendo esse tipo de matéria para você. Então já vai se preparando, tá? Então voltando ali. O plano A, você ter o quê? O dinheiro para você, dinheiro da passagem, para caso contrário, tá? Você vê se você mora perto de base militar. Se você vê que tá dando algum zuzu, sai dali, tá? Porque dependendo, pode ser que os caras ataquem. Base militar, se você morar perto, você se lasca. Então mude para uma outra região que não tenha base militar. Tá? Estocagem de alimentos. Alimento e água. Isso é fato. Tá? Você precisa ter. E aquela grana, o famoso fundo de reserva, que é falado muito também em educação financeira. Você ter o fundo de reserva para quê? Para você, no momento de eventualidade, você ter a grana para você se movimentar. Porque na hora do vamos ver, dependendo, o único dinheiro, a única pessoa que vai estar do seu lado ali para te salvar é teu dinheiro. Então, vai fazendo planos aí, tá? Mas continuando aqui. Então o Ministério da Defesa planeja gastar um total de aproximadamente 43 trilhões de ienes ao longo de 5 anos, né, para fortalecer fundamentalmente as capacidades de defesa do Japão. Entrevistas com partes relacionadas revelaram que está sendo feito ajustes finais para solicitar aproximadamente 8,4 trilhões de ienes na solicitação de orçamento para o próximo ano. Então já dá para você ter uma ideia. Né? Porque se levar em conta na matemática 8 vezes 5, 40, está dentro do orçamento dos 43 ali. Tá? Mas você vê que junta esse 0,4 com o do outro ano, dependendo disso aqui vai estourar essa ideia de 43 trilhões. Então tem que se tomar muito cuidado, tá, com isso. Este é o maior orçamento desde sempre, excedendo em muito o original, tá? O valor original desse ano, que é de mais de 7,7 trilhões de ienes. À medida que a Coreia do Norte lança repetidamente mísseis balísticos, está a ser desenvolvido um sistema denominado constelação de satélites, que recolhe informações através de ligação de vários satélites para melhorar sua capacidade de detectar sinais de lançamentos e rastrear mísseis. Tanto que você vê que esse sistema do Japão ele é tão falho que teve
lançamento de mísseis da Coreia, que eles não, quando eles falaram, vamos fazer o teste. No primeiro teste, o alarme não foi acionado. No segundo teste, acionou fora de hora. Então você vê que o Japão está começando a fazer alguma coisa, mas está tudo muito esculachado ainda. Então tem que se tomar muito cuidado, sim, pra caramba. Por isso que eu falo, tenha seus planos, tá? Não deixa a sua vida na mão do governo. Canso de falar isso. Além disso, de incluir custos de aquisição de pequenas aeronaves não tripuladas, o famoso drone, tá? Que possam atacar veículos invasores inimigos, o plano também inclui a criação de uma unidade de força de defesa marítima responsável pela tecnologia da informação e contramedidas cibernéticas, a fim de responder à guerra de informação, com disseminação de informações falsas, né, que estão planejando agregá-las. Então já dá para você ter ideia que o Japão está se preparando para uma coisa bem grande por aí. Se o próprio país está se preparando para alguma coisa bem grande que eles têm informações de bastidores, imagina nós, meros mortais, que quase não recebemos informações. Então a gente tem que ficar atento o que o governo está fazendo. Se ele está fazendo preparação, sugiro que você faça o mesmo. Os gastos com defesas estão aumentando rapidamente com base no plano de desenvolvimento, mas o momento do aumento dos impostos para cobrir esse aumento não foi determinado. Então você vê que eles já sabem que eles vão aumentar o imposto para a defesa. Só não foi determinado quando, mas vai ter, de acordo com a matéria. Então é mais um imposto para você aqui no Japão. Já vai ficando esperto com a sua vida financeira. Tá? Mas o momento do aumento do imposto para cobrir o aumento não foi determinado. E espera-se que se torne um ponto de discórdia nas eleições presidenciais agora do próximo mês. Tá? Porque um vai falar, não, tem que aumentar, o outro fala, não, não tem que aumentar. Então vai dar um ponto de discórdia, vai. Só para vocês terem ideia como é que está essa ideia da guerra. Os Estados Unidos, junto com Taiwan, eles estão fazendo, como é que se diz? Estoques de drones, pelo que saiu na mídia. Porque em vez de ficar sacrificando os soldados coreanos, na primeira leva da guerra, por exemplo, quando tiver a guerra, primeira leva de guerra, sacrificar soldado coreano, não. Eles vão bombardear a China de tudo quanto é lado com drones. Para fazer a China gastar mísseis à torda direito. Porque quanto mais mísseis a China usar para derrubar drones, menos ele vai ter para derrubar avião, menos ele vai ter para atingir navio e outras coisas. Então eles vão usar drones para fazer a China gastar os mísseis. Isso é uma coisa que eles deveriam ter falado na mídia. Não foi inteligente, porque eles estão dando planos de ataque. Foi pura burrice. Mas eles já soltaram isso. Tá? Então, como é que se diz? Se os próprios Estados Unidos ali com Taiwan já estão fazendo todo o preparativo, alguma coisa muito grande deve estar cutucando por trás ali. E pode ser só questão de tempo, infelizmente. Só vou te dar uma última razão para você investir. E essa razão é a maior razão que eu poderia te dar na vida. Por quê? Os mais velhos, como eu, devem se lembrar da era Collor. O Collor no Brasil, quando ele fez o confisco das contas bancárias ali, tá? Das poupanças, para poder ter dinheiro. Só que ele confiscou de todo mundo o dinheiro. Então teve até gente que se porque ficou sem grana. Empresas faliram, foi uma coisa horrorosa na época, como é que se diz. Só que quem tinha ações, quem vivia de juros ali, não foi afetado por isso. Porque o confisco ali, que o governo tinha, de acordo com a legislação, não permitia meter a mão nas ações, em rendimentos, providos de ações, os famosos proventos, os juros ali de títulos de ações. Então, você quer ter maior segurança financeira, principalmente agora em época de guerra, dependendo, pode ser que aconteça, tenha ações. Invista
no mercado de ações. Melhor conselho que eu posso te dar pelo cenário que está gerando. Simples assim. Tá? Da mesma forma que o Brasil ainda não taxou, o Taxad ainda não taxou os ganhos de juros por investimento. Pô, então isso é bacana, pô, pra caramba. Porque o que você gerar de investimento ali, de juros por investimento, você não vai ser taxado. Então aquilo ali é 100% para você. O que o seu ganho é 100%. Você vê que razão, mais uma razão bacana para você poder investir? Pois é. Né? Então, se você puder, comece a dar uma mudada na sua vida, faça realmente sua educação financeira ali, dá uma estudada e tenta dar uma guinada de vida e começa a estudar e começa a investir. Começa a investir. Porque você vê que é muito importante, traz muitos benefícios para você o investimento. Igual eu estou naquele momento agora acumulativo. Quanto menos gastos eu tiver para mim, melhor. Porque vai me sobrar mais grana para investir. E você tem que fazer a mesma coisa na sua vida de alguma maneira. Eu não posso falar isso para você, faça assim ou faça assado, porque eu não conheço a sua vida, não sei como é que é seu estilo de vida, não sei o que você faz. Então eu não posso falar nada. Nem tenho esse direito. Mas você sabe da sua realidade, até onde você pode ir, até onde seu calo dói, até onde seu sapato aperta. Então faça alguma coisa por você, mas faça. Porque você vê que as coisas os tempos estão mudando, as coisas estão girando muito rápido. Tá? Então, veja o que você pode fazer e siga em frente. Tá? Se você não fizer nada, não há problema algum. Só que lá na frente, não reclame. Se você lembrar de mim lá na frente, não me amaldiçoe, tá? Mas por que eu tô falando esse tipo de coisa? Porque eu tô te dando todas as informações, entre aspas, possíveis para você fazer alguma coisa. Mas se você não fizer nada, eu não tenho condições, tá? Aí vai falar, é culpa do japonês. Não, não é culpa minha não, tá? Não venha. Não venha com isso, tá? Mas brincadeiras à parte, realmente faça alguma coisa por você, tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.